Muito bem, abra as Escrituras Sagradas. Aqui no livro de João, no capítulo de número 7 e o versículo de número 37. Só essa parte aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Preste-me bem atenção. Não falta água. O que está faltando na igreja vigente, na igreja deste século, não é água, é sede. Você está começando a me entender já no início, não está? Nós vivemos uma geração em que nunca houve tanta água disponível. Bíblias, cultos, pregações, conferências, livros, mídias cristãs, profecias, revelações. Contudo, paradoxalmente, nunca houve tanta apatia espiritual. O problema da igreja contemporânea não é a escassez de provisão divina, mas a ausência de desejo profundo por Deus. Água há, mas o que está faltando, meu amigo, é sede. É isso que está faltando. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeiramente, eu quero dizer-lhes que a água de Deus nunca faltou. A revelação sempre esteve presente. Deus sempre se revelou por meio da palavra, dos profetas, do Filho, do Espírito Santo. Mas no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo de número 13, está escrito: o meu povo cometeu dois males, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. O problema não é a ausência de manancial, mas o abandono do manancial. A promessa de Jesus é abundante. Se você for, ele diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Não é um copo, não é um gole, é rio, significando que a provisão de Cristo é superabundante e continua viva. Deus não é econômico em graça, nem limitado em poder. A crise não está em Deus, mas na disposição do homem. Jejuamos pouco, oramos pouco, lemos a Bíblia aos poucos, e muitas vezes não é nem a Bíblia, são caixinhas de promessas. Por quê? Porque não existe disposição para buscar. Não existe disposição para se render, para se entregar de corpo, alma e espírito. A segunda coisa que é interessante é que a sede espiritual foi substituída por saciedades artificiais. Então, ouça o que eu vou dizer-lhes. Uma igreja saciada, mas não satisfeita, é o que acontece hoje. Se lembram da igreja de Laodiceia? Qual foi a recomendação? 3:7. A igreja disse: estou rico e abastado, e não sabe que és miserável, pobre, segue nu. Observe que a tragédia de Laodiceia não era a pobreza, mas a autossuficiência. Então, hoje, programação substitui oração. Você percebe isso em algumas igrejas evangélicas? Atividade substitui devoção. Informação substitui transformação. Adoração substitui coreografias. Meu amigo, onde não há sede, não há clamor. Amós 8:11 está escrito: enviarei fome, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso é atual. É uma profecia que tem características do presente e do futuro. Não é que Deus parou de falar, é que ninguém mais está com sede suficiente para ouvir. Hoje vivemos na era do tanto faz como tanto fez. Se falou está bom, se não falou está bom, se curou está bom, se não curou está bom, se agiu está bom, se não agiu está bom. A terceira coisa é que a sede é o sinal de vida espiritual.
Foi isso que os filhos do Coré disseram: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quem está vivo tem sede. Cadáver não tem sede. Doente pode perder a sede. Vivo é saudável, anseia por água. Se você não tem sede pela leitura bíblica, pela oração, pelo jejum, pelo devocional, para estar mais perto de Deus em oração, é uma prova inequívoca que você está morto. A falta de sede é um sintoma espiritual grave, meu amado irmão. Jesus só atrai os sedentos. Se alguém tem sede, vem a mim. Cristo não força ninguém a beber. Ele se oferece, mas só se revela plenamente aos que desejam. É isso que precisa ser entendido, é isso que você precisa colocar na mente, no coração, na alma. Por isso que Agostinho de Hipona disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Olha que coisa interessante. Então a ausência de sede é fruto de um coração que tentou repousar em coisas erradas. Quanto mais o homem cava, prestem bem atenção, mais água ele encontra. Quanto mais você busca, mais você tem revelação. Quanto mais você busca, mais você tem Deus. Quanto mais você busca as portas dos mistérios de Deus, elas se abrem para a sua vida. Nada esfria mais a alma do que ouvir a palavra sem desejo de obedecer. Já dizia João Crisóstomo: a familiaridade sem fome gera frieza espiritual. A verdadeira visão de Deus consiste em nunca cessar de desejá-lo. Por isso que o salmista diz: não desejou a bênção que ela se afaste dele. Quando paramos de desejar Deus, paramos de crescer espiritualmente. Eu tenho algumas lições, algumas aplicações escriturísticas para a igreja vigente. Onde a igreja perdeu a sede? Você já parou para pensar nisso ou não? Perdeu a sede pela oração, ora pouco, ora rápido, ora sem expectativa. Perdeu a sede pela palavra, lê, mas não medita, ouve, mas não pratica, conhece, mas não se submete. Perdeu a sede pela santidade, tolera o pecado, negocia princípios, justifica o que antes confessava. Perdeu a sede pela presença, sente-se confortável, sem quebrantamento, acostumou-se ao culto sem encontro, vive de lembranças espirituais passadas. Como o povo de Israel, lembrávamos de Sião. E daí? Como recuperar a sede? Primeiro, reconhecendo a própria secura. Apocalipse 3,18 está escrito: aconselho-te que compres de mim. O avivamento começa com arrependimento honesto, verdadeiro. Abandonando cisternas rotas, tudo que substitui Deus, sucesso, ativismo, religiosidade, vaidade espiritual, redes sociais que tomam seu tempo que você deveria dar para Deus. Voltando ao manancial. Jeremias 17,3, o profeta disse: os que se apartam de mim serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O maior problema da igreja hoje não é perseguição, não é a falta de recurso, não é a falta de Bíblia, não é a falta de mensagem, não é a falta de pregação, não é falta de revelação, não é falta de curas, não é falta de milagres. É falta de sede. Quando a igreja voltar a ter sede, o altar voltará a arder, a oração voltará a fluir, a santidade voltará a ser desejada, Cristo voltará a ser o centro, o âmago. Deus ainda tem água viva. O que ele procura hoje são sedentos. Derramarei água, Isaías 44, sobre os sedentos. Você tem sede? Você tem sede de Deus? Me responda com sinceridade. Você tem sede de Deus? Pense nisso. Deus te abençoe.